Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer hoje uma mensagem da parte de Deus, em nome de Jesus, a respeito da morte de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em nosso lugar. E eu gostaria de abordar o seguinte aspecto. Eu quero mostrar como a morte de Cristo foi um acontecimento que, sob uma ótica humana, foi totalmente injusto. Sob uma ótica humana, uma perspectiva humana. Mas da parte de Deus, foi um acontecimento que foi o meio de Deus manifestar a sua justiça na vida das pessoas. Parece uma contradição enorme, né? Como que um acontecimento que foi tão injusto, quando você olha numa perspectiva humana, lógica, pode ter sido o meio de Deus manifestar a sua justiça? Na verdade, o sacrifício de Cristo trouxe paradoxos, aconteceu ali coisas aparentemente contraditórias, aparentemente, porque foi algo muito profundo e complexo que Deus realizou ali na cruz do Calvário, através da morte de Jesus, mas que produziu um efeito maravilhoso, profundo, tremendo na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu quero falar um pouco sobre a profundidade do sacrifício de Cristo, enfatizando essa questão aqui da falta de justiça e da manifestação da justiça de Deus. E quando eu digo falta de justiça, é sob uma ótica humana, deixando bem claro, porque na verdade Deus ali manifestou a sua justiça em última instância. Então, eu quero ler aqui um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz, como é interessante. Esse texto é de uma profundidade enorme e diz algo maravilhoso. É um dos textos que eu mais gosto quando fala a respeito da morte de Jesus, porque ele é bem esclarecedor e profundo, mas é um pouco complicado de entender para algumas pessoas. Quando diz assim, aquele que não conheceu pecado, está falando aqui de Jesus, deixando claro que ele não conheceu pecado, ou seja, ele nunca pecou. Jesus Cristo nunca cometeu um erro sequer. Jesus Cristo, além de ser Deus encarnado, 100% divino, ele também foi totalmente humano. Só que ele nunca pecou. Ele nunca cometeu um erro. O livro de Hebreus confirma isso. Hebreus 4,14 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que sem pecado. Então, nós vemos pela palavra de Deus que Jesus não tinha pecado, ele nunca errou, ele nunca cometeu um erro sequer, ele nunca teve uma falha, ele nunca teve um mau pensamento, ele nunca teve nenhuma omissão sequer. Ele era e ele é perfeito. Ele não conheceu o pecado, como diz a palavra de Deus. Como diz o anjo quando foi anunciar a vinda de Jesus, ele fala para Maria: o ente santo que de ti há de nascer. Então ele foi um ente santo, no sentido pleno da palavra, de não ser contaminado com nada. Ele não conheceu o pecado. Então Jesus nunca pecou. Agora, olha que interessante.
ele que não conheceu o pecado, diz aqui a palavra de Deus no versículo 21 de 2 Coríntios 5, que ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus o fez. Fez quem? Jesus. Deus fez Jesus pecado por nós. Como assim? Será que isso aqui está contradizendo o que Paulo tinha acabado de falar, que Jesus não tinha pecado, nunca conheceu o pecado? Não, isso não é uma contradição. Paulo não está querendo dizer aqui que Deus fez Jesus pecador, quando ele o fez pecado. Em que sentido? Deus colocou sobre Jesus os pecados de toda a humanidade, os pecados passados, presentes e futuros de toda a raça humana foram ali colocados em Jesus. Como diz lá em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 1 Pedro 2,24 também diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Atente a esse detalhe aqui, vivamos para a justiça, que eu vou já falar sobre isso. Então, quando diz que Deus o fez pecado por nós, significa que no nosso lugar, Deus o colocou como aquele que carregou sobre si toda a condenação que a gente merecia. Entenda bem o que foi que aconteceu aqui. Jesus, que não tinha pecado, foi levado à cruz para ser punido. E Deus ali derramou sobre ele toda a sua ira. Porque ele fez propiciação pelos nossos pecados, como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, se não me engano, que ele fez propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa um sacrifício para aplacar a ira de Deus, para fazer Deus propício a nós. Porque a ira de Deus estava sobre toda a humanidade. Como diz lá em João, que aquele que crê será salvo, não será condenado, mas o que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então a ira de Deus estava sobre todas as pessoas, mas Deus canalizou a sua ira toda, total, completamente sobre a pessoa de Cristo naquele momento ali, na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E isso se manifestou claramente em Jesus ter sido ali aparentemente abandonado na cruz do Calvário. Ali Deus o deixou sozinho para sofrer ali a solidão, a dor de não sentir a presença de Deus, que foi a pior coisa que aconteceu com Jesus. O grande sinal do derramamento da ira de Deus ali sobre Cristo foi aquele abandono. Embora Deus não o tenha abandonado de fato, porque Deus estava com ele o tempo todo, mas Deus não manifestou a sua presença. Jesus ali sofreu sozinho. É tanto que houve trevas sobre a terra para simbolizar essa solidão. Jesus estava sozinho, se sentindo abandonado, carregando sobre si todo o pecado de toda a humanidade, sofrendo o que era para a gente sofrer. Então, nós é que somos os pecadores, a gente precisa entender isso. Nós é que somos dignos de condenação. Nós foi que erramos contra Deus. Nós que pecamos, nós é que somos por natureza filhos da ira e inimigos de Deus por causa do pecado que está em nós. Mas, o que foi que aconteceu? Jesus, que é totalmente santo, foi quem foi à cruz para ser condenado. Então é nesse sentido que, sob uma ótica humana, é muito injusto. Porque nós é que merecemos a condenação, mas quem foi condenado foi o Filho de Deus puro e santo. Quando na verdade nós é que merecemos a condenação. É como se fosse assim, imagine alguém ser um estuprador, assassino, pedófilo, ladrão, alguém que faz um grande mal à sociedade,
e essa pessoa está de repente num julgamento e alguém chega lá, alguém que é totalmente inocente e diz: olha, eu vou ser condenado no lugar dele. Deixe ele ir embora, que eu vou sofrer a pena no lugar dele. Liberte ele. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus nos liberou de pagar o preço pelo pecado, de ser condenado por Deus, e sofreu ali no nosso lugar a condenação que era para a gente sofrer. Foi uma morte substitutiva, foi um sacrifício substitutivo. Por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Antigo Testamento o Cordeiro substituía as pessoas, Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Então, nesse sentido, foi que Deus o fez pecado por nós. Colocou sobre ele todo o nosso pecado, para que ele fosse punido no nosso lugar, sendo que a gente é que merecia a punição. E aí diz assim, com que objetivo tudo isso? Esse ato tão injusto sob uma ótica humana, alguém que é totalmente inocente morrer, e os que são culpados escaparem. Mas para que tudo isso? Como diz aqui, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que Deus pudesse manifestar a sua justiça na nossa vida, precisou Cristo morrer no nosso lugar. Se não fosse assim, o que aconteceria? Nós seríamos condenados. Se Deus fosse agir com justiça com relação a nós, entenda bem, nós seríamos condenados, porque a gente merece. Só que para Deus poder nos justificar, nos aceitar na sua presença como pessoas justas, inocentes, o pecado tinha que ser pago. Como diz na palavra de Deus, sem sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E ela foi satisfeita na pessoa de Cristo. Agora pode acontecer isso aqui, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o pecado foi colocado sobre ele, para que a justiça de Deus fosse colocada sobre nós, que somos pecadores. O pecado foi colocado sobre aquele que é justo, que é Jesus, para que a justiça de Deus fosse colocada sobre nós que somos pecadores. Agora isso só se torna real na nossa vida se a gente crê em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque do contrário, aqueles que rejeitarem a Cristo, no final, atrairão sobre si condenação eterna. Serão banidos da presença de Deus para sempre, no que a Bíblia chama de inferno, para aqueles que rejeitarem o sacrifício de Cristo. Mas para aqueles que crerem no Senhor, reconhecerem como verdadeiro o seu sacrifício, a justiça de Deus se manifesta na vida dessas pessoas. Como é que acontece isso? É assim, como Deus puniu a Jesus, Jesus levou sobre si os nossos pecados, então a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. O pecado foi pago, a penalidade foi paga. Então, agora Deus pode liberar o perdão para nós, porque a justiça dele já foi satisfeita ali na morte do seu filho. Então agora Deus não precisa mais nos punir para poder ser justo. Ele não precisa mais nos condenar. Agora nós podemos ser salvos pela graça, pelo favor de Deus. Basta que a gente creia no seu Filho Jesus. E aí se manifesta a justiça de Deus na nossa vida. Não porque a gente merece, mas por causa do sacrifício de Cristo. Por causa do mérito de Cristo, por causa do que Jesus fez, nós podemos receber o perdão de Deus. E a justiça de Deus é imputada a nós, é colocada sobre nós. Ou seja, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando cremos em Cristo, Deus nos olha como justos. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo de uma maneira figurada e nos tornamos mais alvos que a neve. Recebemos vestes brancas, recebemos um novo coração, somos feitos nova criatura e Deus passa a nos olhar como pessoas justas. Mesmo o pecado ainda estando presente na nossa vida,
por causa do sacrifício de Cristo, a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus que estava sobre nós, e Deus se torna favorável a nós. Deus agora pode nos olhar com misericórdia, pode nos receber na sua presença. Nós podemos agora ter comunhão com Deus, porque Deus nos vê como inocentes, como justos, por causa do sacrifício do seu Filho, do mérito do sacrifício de Cristo. Você entende agora o porquê da importância do sacrifício de Cristo? Nós só podemos ser aceitos na presença de Deus e Deus nos olhar como justos. É o que a Bíblia chama da gente ser justificado. E a justificação vem pela fé em Cristo. Por isso que o sacrifício dele foi necessário. Então agora, Deus nos olha como justos, como inocentes, mesmo a gente ainda tendo a presença do pecado em nós. Mas agora Deus nos aceita e nos recebe, podemos ter comunhão com Deus. E essa justiça não se manifesta só no fato de Deus nos aceitar como justos, mas realmente a justiça de Deus passa a ser uma realidade na nossa vida. Nós que vivíamos no pecado, passamos agora a entrar num processo de santificação, onde nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus, somos transformados conforme a imagem do seu Filho, de glória em glória, pelo poder do Espírito, e a justiça de Deus vai se tornando cada vez mais real em nós. Nós vamos realmente nos tornando cada vez mais justos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, aqueles que creem em Jesus, que entregaram suas vidas a Ele, que são cristãos verdadeiros, estão sendo aperfeiçoados, se tornando mais justos, como diz lá em 1 Pedro, que eu li para vocês, que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então quando a gente crê em Cristo, a gente morre para o pecado, para não viver mais praticando aquelas coisas. O pecado se torna algo ocasional e não um hábito, uma escravidão. Nós passamos a ser cada vez mais justos, cada vez mais parecidos com Deus, até que vai chegar o dia, que é quando Jesus vier buscar a sua igreja, que nós receberemos um novo corpo glorificado, um corpo incorruptível, onde o pecado vai ser tirado de nós completamente, e nós seremos totalmente justos diante de Deus, e a justiça de Deus se manifestará na nossa vida de uma maneira total, plena e perfeita. O sacrifício de Cristo, então, cumprirá totalmente o seu propósito em nós, quando o pecado for tirado de nós totalmente, no dia que Jesus vier nos buscar para morar com Ele no céu. A justiça de Deus tomará o nosso coração de maneira completa, e seremos santos, totalmente perfeitos, totalmente restaurados na presença de Deus. Então esse foi o propósito do sacrifício de Cristo. E como eu disse no início, aos olhos humanos foi algo muito injusto. O Filho Santo de Deus ser punido com toda a ira de Deus sobre ele, sendo que nós é que merecíamos, e a gente não sofreu punição nenhuma. E aí a gente, por causa do sacrifício dele, a gente que não merecia, a gente é perdoado por Deus. Perdoado por Deus, e Deus coloca sobre nós a sua justiça. Nós somos feitos justiça de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Uma salvação totalmente sem mérito nenhum da nossa parte. Todo o mérito foi de Cristo. Então aparentemente é algo muito injusto por uma lógica humana. Só que foi a maneira que Deus escolheu para poder manifestar a sua justiça na nossa vida. Se não fosse assim, a gente nunca poderia ser justo, porque nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Nós não poderíamos. Então Deus, no final das contas, fez tudo isso com o seu Filho. Por quê? Porque era a única maneira de Deus nos salvar. E como Deus nos ama tanto, Deus se dispôs a entregar o Filho dele, e Jesus se dispôs a se sacrificar em nosso lugar por amor a nós, porque era a única maneira de nos resgatar. Era fazendo isso com Jesus, era punindo Jesus, para que a gente
pudesse ser liberto, ser salvo, e a justiça de Deus se manifestasse na nossa vida e a gente pudesse ser recebido na presença de Deus. Então foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então esse ato que foi tão injusto aos olhos humanos, na verdade foi o ato que trouxe a justiça de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por essa obra tão maravilhosa que fez por nós, essa obra de salvação através do seu Filho Jesus. Então que Deus nos abençoe e nos faça crer nisso, viver isso e receber essa promessa de salvação na nossa vida, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.